Olá, seres sagrados, novamente aqui. Agora estamos na quarta parte do curso e vivências alimentação. Hoje vamos falar dos alimentos e o padrão mental. Então, o que isso tem a ver, né? Tem tudo a ver. Então, o que os seres de luz insetoides, né? Desde o início do curso, estão tentando trazer a todos nós? Que é a alimentação, a forma como consumimos, a escolha em relação a esses alimentos, tem a ver sim com as vivências, experiências que vivemos também em vidas passadas, situações essas diversas que causaram aí traumas de certos alimentos, né? Pontuando aqui que o que eles querem trazer em relação aos alimentos saudáveis, aqueles alimentos que foram de fato projetados, criados por Deus, Pai e Mãe, para nos dar, para nos nutrir, para nos saciar, nos elevar em luz. Então, todo este trabalho que eles estão trazendo é para entregar a nós a clareza em relação a esses alimentos. E assim que possamos criar essa conexão maior com esses alimentos que estão aí, em que a natureza está nos entregando. Porém, sabemos que, devido a situações criadas, como devastações, empobrecimento do solo, contaminação do ar, da água, né, de todos os elementos aí que apresentam desequilíbrios, né, diante dessas situações, todos os seres de luz insetoides estão tentando trazer a nós, para aqueles que escolhem realizar, ensinando a fazer a conexão com a consciência maior dos alimentos, frutas, vegetais, né? E todos os outros alimentos saudáveis, né? Os vegetais e tantos outros legumes, né? Que foram ali criados de fato para nos alimentar, né? Alguns grãos, né? Que trazem aí bastante nutrição, como as proteínas, né? Proteínas vegetais. E tantos outros alimentos, né? Como também tem vegetais que trazem também a proteína. Então, tem uma pesquisa já científica aí que nos oferta algumas informações sobre essa nutrição, os nutrientes ali dos alimentos, porém a gente sabe que mesmo constando ali aqueles nutrientes, a gente sabe que aquele alimento não está 100% ali rico para nos ofertar toda essa qualidade. Então, chega aqui para mim para falar, né, a gente pontuar essa questão, nos alimentamos e depois, logo em seguida, sentimos a necessidade de nos alimentar novamente. Por que isso acontece? Porque ali não estamos consumindo, né, a nutrição que uma fruta, um vegetal, um legume, ali não está 100% ali naqueles alimentos. Por isso, às vezes, a gente sente a necessidade de comer mais, né? O ar também é um alimento, né? A água também é um alimento, porém não estão aí puros para nos ofertar toda essa qualidade para os nossos corpos, né? Pontuando aqui outra questão, que os outros alimentos que não foram criados para nos alimentar, porém nos alimentamos, esses alimentos gradativamente, conforme cada um vai escolhendo, tomando essa consciência maior, aliás, a consciência já tem, às vezes é a mudança da atitude que precisa começar a acontecer aos poucos, lógico, tudo no equilíbrio, para que você possa ir aí substituindo, colocando ali no seu cardápio alimentos ricos, frutas, né? E assim você vai trazer mais saúde para o seu corpo, para sua mente, para o seu emocional, para o seu espiritual, né? Então vamos lá então. Peguem aí o caderninho, a caneta, anotem aqui as questões que eles trouxeram, né? Tuti Tuti Naue é o ser de luz que está coordenando todo este curso, então é ele.
E depois ele quer fazer um procedimento, porém eu não vou deixar gravado aqui. Eu vou gravar um outro vídeo para deixar esse procedimento aqui, para que vocês possam fazer isso de forma separada, para o vídeo também não ficar muito longo. Então, a gente precisa conversar hoje aqui sobre esta parte, que é a quarta parte. Então, vamos já aprofundar agora mais um pouco. Então, vamos lá. Os alimentos e o padrão mental. Eu vou ler aqui porque já estava já anotado essas questões e agora eu vou trazer a vocês. Então, vamos agora observar as crenças acerca dos alimentos. Observe todos os padrões mentais que cada um de nós carregamos sobre a alimentação. Esse é o primeiro ponto. O que você já ouviu dos seus familiares sobre os alimentos? Então, vamos lá recordar, lá na nossa infância, o que você lembra, que alguém falou de um determinado alimento ou uma fruta que você comeu, passou mal, né? O que aconteceu ali, que deu a entender que foi aquele alimento, ou por alguma textura, a forma como aquele alimento foi apresentado para você também, não causou a você uma boa impressão daquele alimento, te trouxe de uma forma inconsciente alguma lembrança, né, que não foi positiva. Então, anotem essa pergunta, eu vou repetir. O que você ouviu dos seus familiares sobre os alimentos? Então, alguma história sobre determinado alimento, então vocês anotem aí. O que você já trouxe em sua jornada de alma sobre os alimentos? Então, é isso que eu acabei de falar, né? Às vezes você, né, como criança, já desde da tenra idade, já não aceitava determinados alimentos, frutas, verduras, vegetais, por alguma característica, textura, alguma coisa. Então, a gente não precisa aqui abrir os registros acásticos, mas observar o que nessa vida você já lembra, você consegue lembrar e resgatar um pouco sobre isso, né? O que você já trouxe da sua jornada em relação aos alimentos. Desde a tenridade já manifestou aversão a certos alimentos, né? Que eu acabei de falar. Sua relação com os alimentos está intrinsecamente ligados a situações que viveram nesta vida ou em outras vidas, como as situações em que lhes faltaram ou de forma agressiva nos alimentamos, né? Às vezes ali num determinado momento você não estava querendo se alimentar. Isso pode ter acontecido nesta vida como em outra vida. Então, cada um vai buscar aí o resgate dessas lembranças, né? Nesta vida, né? O que for possível nesta vida. Se você, na outra vida, aí não seria abrir registros acásticos e tudo mais, mas eu vou falar aqui de alguns registros acásticos que eles trouxeram para vocês entenderem, para a gente poder começar a identificar, né? Que às vezes você não estava querendo se alimentar e você foi forçado a se alimentar, ou por uma atitude que comia pouco e foi obrigada a comer mais porque considerava que você precisava ficar mais saudável comendo uma certa quantidade de alimentos. Só que isso causou uma agressão ao seu corpo, logo agrediu a sua alma, né? Aí você depositou naquele alimento o sentimento daquela situação vivida, criando bloqueios e um descontrole alimentar muitas vezes, né? Em que nesse descontrole eles pontuam o caso do consumo excessivo, né? Porque aí tem uma questão emocional também, né? Quando a gente fala do padrão mental, a gente está puxando também a questão emocional, porque tá um ligado no outro, logo liga ao corpo, liga à alma, então por isso que a gente precisa olhar essas partes, entender que o alimento que a gente escolhe colocar dentro do nosso corpo é algo que fará bom, será positivo ou negativo, né? Então a gente precisa começar a discernir sobre esses alimentos que colocamos para nos alimentar, né? Então, são essas questões. Aí,
Tuti Nauê vai vir falar aqui, trazer mais clareza, né? Diante de tudo isso que está sendo falado. E em seguida, vou trazer aqui alguns registros acásticos, né? Que eu acho importante para que vocês compreendam este lugar do nosso corpo mental. O quanto tudo fica muito engavetado. E às vezes a gente não percebe, simplesmente a gente fala, não gosto, rejeito, e aí não faz nenhum movimento em relação aos alimentos saudáveis, pontuando mais uma vez, que é sempre, a gente está falando aqui dos alimentos saudáveis, os quais Deus Pai e Mãe criou para nos alimentar, né? O que Gaia nos oferece, né? Para nos alimentar. Alimentos esses como frutas, vegetais, né? E legumes, né? Alguns grãos, que nem todos os grãos trazem aí, por conta de mudanças genéticas, né? Trazem desequilíbrio. Mas isso daí ao longo do curso vai ser pontuado, né? Os grãos mais saudáveis, os alimentos, né? Isso é importante sempre a gente pontuar, né? Esta questão. E outra coisa que eles trazem também é da gente olhar esse ar que respiramos como um alimento. Ele é um alimento que nos mantém vivos, né? E este alimento, infelizmente, ele não está puro, né? Mas da gente começar a fazer esse exercício também, como a gente está muito, né? Precisamos aí sair desse padrão do automático, né? Mas sempre que lembrar, buscar trazer a consciência, eu trago a consciência do ar puro dentro de mim, né? É assim como a água, eu trago a pureza da água, a consciência da nutrição da água, né? Agradece, né? Então é um movimento ali que a gente pode estar fazendo, são exercícios que aí ao longo do curso vão sendo passados para nós, tá bom? Então eu vou trazer aqui Tuti Nauê, para que ele dê o seguimento aqui ao curso e às vivências. Olá, meus queridos irmãos. Hoje a nossa abordagem começa a entrar neste lugar. Um lugar que para muitos é um grande mistério. No campo mental, fica aí, no subconsciente, engavetados situações que vocês viveram e trouxeram para essas vidas, situações para uns traumáticas, para outros nem tanto. Outros ainda sentem uma dificuldade de se alimentar de vegetais. Não sente ali um prazer, não consegue se conectar com este alimento. E a grande questão é por quê? Por que que eu não consigo realizar esta substituição, sendo que já sabe, já tem a consciência que aquele alimento foi criado no puro amor para lhe dar a saúde do seu corpo, da sua mente, do seu espiritual e emocional. Compreender esses processos permitirão a vocês a desencadear aí um processo de limpeza de suas mentes, um processo de cura. Cura essa e conforme você for gradativamente movimentando suas ações, purificando aí os seus pensamentos em relação aos alimentos, escolhendo, isso requer sim um esforço da parte de vocês, porque sabemos o quanto é desafiador vocês se livrarem de certos vícios alimentares, principalmente como o açúcar. Uns fazem consumo de gorduras, outros já possuem em determinados alimentos como massa. Então, meus queridos, vamos olhar
com cuidado cada situação. Os traumas vividos em vidas passadas, situações em que foram colocadas ideias em suas mentes que o que alimentaria vossos corpos, daria à saúde, era comer ali. O que vocês, muitos hoje ainda consomem, que são as carnes dos irmãos, esses, em sua maioria, mamíferos, foi criada a ideia, lá atrás, muito lá atrás, até mesmo do sacrifício de animais, em que ali era normal sacrificar aquele animal para ali redimirem os pecados, como ali eram falado e muitos acreditavam. E ali um irmão era abatido, tirado a vida. E assim, essas ideias foram se propagando. Sabemos que ainda em muitos rituais, ainda fazem essas práticas. Mas o que eu quero aprofundar aqui a vocês é a ideia, o que foi implantado, que era normal matar um irmão mamífero ou qualquer outro tipo de irmão para se alimentar. A ideia do sacrifício, como se ali aquele ser tivesse que fosse predestinado o seu destino àquilo. É algo muito profundo estar falando, porque conforme eu vou trazendo isso, eu estou entrando em seus sistemas de crenças. E pode ser que para uns isso traga desconforto, mas é necessário que eu toque um pouco neste lugar para que eu traga a consciência em relação às ações que ainda hoje permanecem. Para aqueles que estão realizando esforços de pararem, de mudarem as suas alimentações, isso será de extrema importância. Então, meus queridos, essa que eu trago é uma situação. Estou trazendo a ideia, a crença criada. Este padrão que foi repetido. Em comemorações, abatiam animais através da caça e ali fazia-se um ritual em volta daquele animal que estava ali no fogo, comemoravam-se. O que eu estou pontuando são situações criadas lá atrás, que trouxe a ideia de que essas ações eram normais, como vocês dizem, como se Deus, Pai e Mãe criou aquele animal para este fim, para estes objetivos. E eu digo a vocês, não, nada disso tem a ver com a criação de Deus, Pai e Mãe. Deus, Pai e Mãe é perfeito.
criou tudo na plena harmonia. Os alimentos, como frutas, vegetais e legumes, são seres vivos, sim. São consciências que foram criadas e elas escolheram, essas consciências maiores escolheram para dar a vocês o alimento, para que vocês pudessem experienciar as suas jornadas de alma e assim vocês pudessem crescer, nutridos, desenvolvendo todos os seus aspectos físico, mental, espiritual e emocional. E estes alimentos, quando vocês se alimentam, não há dor ali, não há sofrimento, há apenas amor sendo dado a vocês através de uma fruta, através de um vegetal, de um legume. É amor sendo dado a vocês. E quando tudo era em pleno equilíbrio, esses alimentos os nutriam de uma forma plena. Seus corpos eram limpos, vocês se iluminavam, traziam ali várias consciências que cada alimento traz, ajudando na compreensão. Sim, há alimentos que ajudam vocês a compreenderem, atuam em seus cérebros, nas correntes sanguíneas, em seus órgãos, músculos, sistema circulatório, em suas estruturas ósseas, dando a saúde plena, alimentando também as suas almas, porque tudo que vocês consomem também a alma recebe. Isso é importante que vocês saibam. A alma recebe. Todos os seus corpos estão interligados, meus queridos. Nada está separado, a separação está na mente de vocês, que precisam fazer exercícios para integrar. Este movimento que estamos realizando aqui é para integrar. Percebam as sensações, as emoções que brotam de seus corpos, de suas mentes, quando vocês se alimentam com certos alimentos. Tudo reverbera no seu ser como um todo. Então é importante que vocês saibam disso. Trago aqui imagens de vidas passadas, alguns registros acásticos, para que vocês entendam. Então é mostrado crianças que se alimentavam de determinados alimentos que ali eram preparados de forma inadequada. Outros rejeitavam determinados alimentos porque a textura daquele alimento trazia um aspecto que não agradava ao paladar, mas ali era forçado a comer. Trago aqui imagens de rituais que eram feitos e ali se alimentavam acreditando que aquele alimento era sagrado para seus corpos. A falsa ideia do sagrado. O animal sim é sagrado, mas o consumo dele é algo que traz desequilíbrio tanto para a jornada daquele animal como para com aqueles que se alimentam dele.
trago também registros de várias situações em que ali não havia alimentos. E na falta de certos alimentos, começou a consumir outros, os quais são irmãos como aves, entre outros animais. E isso começou a gerar na cadeia, nesse sistema, um grande desequilíbrio. Várias situações em que é mostrado também o excesso, o grande excesso de consumo desses alimentos que trazem desequilíbrio aos seus corpos. Então, esses são alguns registros que eu trago a vocês para que vocês possam ter a clareza que tudo está interconectado. Toda a sua ação, seu pensamento vem de algum ponto, de alguma ideia, de ações repetidas em que você realiza movimentos, repetindo padrões, porque está ligado a esse sistema que precisa ser modificado, purificado para ser curado em seu ser. Seja ele qual for. Muitos aqui eu sei que já não consomem carnes, mas consomem ainda o açúcar e determinados alimentos que trazem desequilíbrios a vocês, como o excesso de gordura, o excesso de sal. Então, meus queridos, hoje quero deixar aqui vocês refletindo sobre todos esses processos. Trarei um procedimento de limpeza para atuar em suas consciências humanas, em seu corpo mental, que será gravado em outro vídeo. Neste primeiro momento, deixo aqui essa parte do curso para que vocês possam refletir e observar as suas ações, os seus pensamentos acerca desses alimentos. E oriento aqueles que ainda possuem bloqueios com as frutas, vegetais, legumes, que procurem um terapeuta que abra assim os registros akáshicos para que possa ali compreender, trazer a consciência e assim escolher liberar esses processos para que você possa dar avanços em sua alimentação mais equilibrada. Gratidão. Então, meus irmãos, gratidão. Então, o que ele deseja também é que vocês possam colocar no chat do vídeo suas dúvidas, suas perguntas. Podem registrar, que aí eu vou anotar e aí no próximo vídeo, né, ele vai responder, tá bom? Então, é importante que nós possamos fazer esses movimentos, olhar o porquê que eu não... Por exemplo, eu vou dar um exemplo, eu, Sônia. Eu não gosto muito de quiabo, nunca comi. Mas por quê? Porque aquele alimento, ele foi apresentado para mim de uma forma em que a textura ali não me agradava. Então, eu, Sônia, eu tenho uma certa... Assim, eu não gosto muito de alimentos que tem coisas assim como se fosse, por exemplo, quiabo, né? Quiabo, ele tem aquela baba, essas texturas. Então, é algo que eu não gosto.
Mas não que o quiabo seja ruim, mas a forma como ele foi ali preparado, naquela forma, não me trouxe ali uma agradável. Mas se ele fizer, tem uma forma de fazer que ele fica assado, que eu já comi, nossa, fica uma delícia e saboroso. E uma coisa que também é bom observar é quando a gente vai comprar, o quanto é importante a gente saber como o alimento está, né? Depois a gente vai abordar mais isso. Mas, por exemplo, o quiabo, para ele tá bom, ele tem que estar numa textura mais verde, né? Se ele tiver aquele verde mais claro, ele já não vai estar tão bom. Tem uns que são mais fibrosos, né? Então isso já não traz uma satisfação. Mas ele é super nutritivo, né? Ele tem proteína, ele é super nutritivo, é super saudável. Porém, eu não consumo muito. Mas aí o que eu vou fazer? Eu vou aprender a preparar ele de um jeito para que eu possa incluí-lo no meu cardápio, porque ele é um alimento saudável. Então, tudo que Tuti Nauê trouxe aqui é para a gente observar esses bloqueios que temos em relação a determinados alimentos, só que esses alimentos são nutritivos, são diversos, né? A gente tem o quiabo, temos abobrinha, brócolis, couve-flor, ó, todos esses que eu falei, eles têm proteína vegetal. Então, se a gente consome ele equilibrados no alimento, buscando pôr um pouquinho de cada fazendo esse balanço aí no cardápio, a gente consegue se alimentar muito bem, consumindo a proteína vegetal, né? Os minerais, né? Vai ter também ali a proteína, né? De alguns vegetais também, algumas folhas elas trazem também isso, não só proteína, né, mas rico em ferro, cálcio, magnésio, tudo isso, né? Então, como nós estamos nesse processo, né, essas mudanças todas que está acontecendo no planeta, o solo da Terra, infelizmente, está empobrecido, tudo, fazer aquela prece, né, da consciência da nutrição. Fazendo essa conexão, você vai trazer ali, fazendo a conexão, a nutrição para aquele alimento. Então, tá lá no vídeo, na parte 3, né? Então, acessem lá, eu deixei na primeira mensagem do chat a prece, e eu tenho feito isso e eu percebo que eu estou diminuindo, sabe, aqueles picos de fome que dava. Então, eu me alimento na hora do almoço, então eu fico muito tranquila, né? Então, não está me dando aquela fome excessiva, que às vezes você quer comer. Então, isso tem diminuído, porque a gente começa a fazer essa conexão com a fonte de nutrição, com a consciência maior desses alimentos, né? Então, é importante a gente observar isso, esses movimentos, fazer ali essa conexão, né? E aqueles alimentos, né, que não são saudáveis, mas aqui ali você tá comendo, é aquele decreto que Arcanjo Miguel a gente já sabe que é pedir equilíbrio ali, né? Para que aquela malignidade daquele alimento que ele traz ali possa trazer equilíbrio para o seu corpo, né? Mas sempre estando consciente que é necessário fazer a mudança, né? E eu repito, falei mais uma vez, em outros vídeos, e falo novamente. Mudanças estão acontecendo acerca da nossa alimentação. Há alimentos que não trarão ali equilíbrio para o nosso corpo. E eu falo por propriedade. Olha, eu fui almoçar no restaurante na quinta-feira. É um restaurante que a comida é gostosa, tudo, mas tem alguns alimentos lá que às vezes são fritos. Aí eu fui comer, né, alguns desses alimentos. Eu fiquei com enjoo, né? Então, esse é um depoimento que eu trago a vocês. Então, eu tô percebendo que tá mudando o meu corpo em relação a alguns alimentos. E se eu insistir, aí é onde vai acontecer um mal-estar maior, né? Então, assim, as energias estão intensas, por isso que eles estão vindo com esse curso, trazendo a consciência. Então, é necessário esforço, dedicação, disciplina. Se a gente se comprometer conosco mesmo, não é com eles aqui, né? Porque eles estão trazendo amor para nós, né? Mas somos nós que temos que tomar essa decisão, essa mudança em relação aos nossos alimentos, o que a gente consome. Optar por feiras livres, né? As feiras geralmente acabam ofertando ali alimentos mais nutritivos,
e pesquisar sobre as características dos alimentos. Eu acho importante isso, para a gente poder saber melhor escolher. Mas uma coisa ele fala também, ele traz que conforme a gente vai se alinhando com esse movimento, quando a gente vai escolher a nossa própria energia em conexão com esse saudável que a gente está buscando, essas frutas vão vindo para nós. Até mesmo na hora que a gente vai escolher ali, a gente consegue captar ali uma energia mais elevada e vamos trazendo para nós. Então, esse é um movimento também que vai acontecendo e vai reverberando em tudo. Então, as escolhas, os alimentos, de uma certa forma, vão nos escolhendo também, né? É energia ali conversando com energia, tá bom? Então, seres sagrados, gratidão. Então, deu 35 aqui minutos de vídeo, mas escutem aí com calma. São muitas informações, não dá para passar tudo de uma vez. Então, primeiro esse, depois a gente vai para o próximo, que aí eles vão trazer, que é a questão espiritual em relação aos alimentos, tá bom? Vivam esses processos, me conte aqui no chat como está sendo para vocês o curso e as vivências. Me contem também, me digam também se vocês têm dúvidas, têm perguntas para fazer a eles. Deixem registrado que eu vou anotar, aí no próximo eu trago aqui respondido, tá bom? Vou responder. Então, gratidão, gratidão por estarem comigo nesta jornada mais uma vez. Gratidão.